Glória a Deus, estamos ao vivo, Deus é bom. Me deem um ok nos comentários se vocês conseguem me escutar. Ao fundo tem um louvor que está bem baixinho, para que a gente possa receber uma palavra de Deus que vai tocar diretamente o nosso coração e transformar a nossa mente. Dê um ok nos comentários se vocês conseguem me escutar. Andréia, Amanda, glória a Deus. Avisem as pessoas que nós estamos ao vivo. Para quem chegou aqui hoje, o livro base é esse daqui, 40 dias pela Bíblia. Se você não tem o livro, não se preocupe, porque a Bíblia é o livro base para a nossa vida. E se você tem uma Bíblia física em casa, abra sua Bíblia física em Gênesis 3, que é a referência. Lembre de encaminhar para aquela pessoa que não está aqui, no grupo que você faz parte. Dê um ok, avise que a gente está ao vivo aqui. E para aquelas pessoas que começaram no domingo o jejum, a live explicativa, nós estamos jejuando 40 dias de jejum, orando, meditando na palavra e vivendo tudo aquilo que o Senhor quer para nós, para essa estação. E todas as vezes que a gente se propõe a viver a palavra de Deus em obediência, Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que sonhamos, do que desejamos. Então vamos entregar, vamos orar. Eu sei que nas redes sociais, quando a gente fala de oração, muitas vezes existe aquele medo, será que eu sei orar? Será que é para eu estar nessa live? O que o Senhor quer falar comigo? Mas durante 40 dias, pela Bíblia, para você que tem o livro, você sabe que as perguntas, elas são perguntas que nos levam a um lugar mais profundo na palavra de Deus. Quem leu as perguntas, quem meditou na palavra, vai entender que todos os dias tem um convite. Todos os dias tem um convite para Deus, que Deus faz para a gente. Um convite de Deus para as nossas vidas, para que a gente conheça mais do caráter dele, da face dele, do amor dele, da misericórdia dele. Então, glória a Deus para você que trouxe sua mãe, sua irmã, sua família. Compartilhe nos grupos. Não tenha vergonha de levar a palavra de Deus. Não tenha vergonha de falar de Jesus Cristo, porque Ele é a certeza absoluta da nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar antes da gente começar para que a gente possa celebrar, glorificar o nome do Senhor nessa terça-feira, que aqui em São Paulo está gelada. Eu não sei qual lugar que você está, se você está no Brasil, se você está fora do Brasil, mas todos os dias existe a possibilidade da gente glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração, curva a tua cabeça. Deixa Deus entrar na sua casa, na sua vida. Deixa Jesus Cristo transformar. E o Espírito Santo de Deus ter liberdade para fluir em você e através de você. Pai, nós oramos te agradecendo, Pai, pela vida que o Senhor nos deu. Glorificamos o teu santo nome, Pai, nessa terça-feira, pelo sustento que o Senhor é. Pai, sabemos que todos os dias, ao amanhecer, a tua misericórdia, a tua graça é renovada. Estamos te apresentando aqui, Pai, muitas mulheres, centenas de mulheres estão jejuando como um estilo de vida cristão e alguns esposos também, Pai. Por isso te apresentamos os lares, as famílias que estão aqui sendo representados por mães, por pais, por casais, por 2 ou 3 gerações reunidas, Pai.
Por isso te apresentamos os nossos filhos, as futuras gerações, Pai, que estão sendo representados através de nós. E para aquelas vidas que ainda não conhecem a tua face, que ainda não declarou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, Pai. Dê um toque suave nesses corações que ainda não se renderam a Ti. Pai amado, Pai querido, hoje a Tua palavra em Gênesis 3 vai nos mostrar, Pai, a queda, quando Adão e Eva caíram, Pai. E é nesse lugar, Pai, que nós entregamos os nossos corações. Revele, Pai, a porção que o Senhor tem para cada um de nós hoje. Revele, Pai, o que está no oculto e no escondido. Traga, Pai, a lembrança, traga a memória, tudo aquilo que o Senhor quer curar, tudo aquilo que o Senhor quer libertar, tudo aquilo que o Senhor quer transformar através da Tua palavra. Derrama sobre cada um de nós a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor, o amor de Pai, que educa, que corrige, que direciona e que alinha, Pai. É na autoridade que existe no nome de Jesus que em união, em unidade, com todos os Teus filhos que aqui estão, nós clamamos o Teu santo nome, para que vidas sejam salvas, curadas e libertas através desses 40 dias de jejum e de oração, meditando na Tua palavra e nos aprofundando todos os dias um pouco mais. Esse é o desejo do meu coração, essa é a minha disponibilidade para Ti, que a partir do momento que a Tua voz, Pai, é declarada através da minha vida, corações que estão sedentos por Ti, com fome da Tua palavra, com sede da Tua palavra, sejam rendidos e que os remanescentes possam ser corajosos e fortes para prosseguir no avanço do Teu reino. Que não exista bandeira de igreja, que não exista dogma nem doutrina, que seja, Pai, maior do que o Teu santo nome. Entregamos aqui o nome de Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui. A Tua presença é bem-vinda, a Tua direção é o que queremos e queremos Te chamar do nosso melhor amigo. Seja o nosso mentor, Espírito Santo de Deus. Seja o nosso amigo fiel, aquele que olha e que corrige. Seja, acima de tudo, o primeiro nome que os nossos lábios clamam e o nosso coração adora. Essa é a oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E a oração é para todas as vidas, para todas as gerações. Você que está aqui hoje, o seu nome está nas mãos do Senhor. O Senhor recolheu o teu nome, o nome da tua família, a tua casa, o teu lar. Ele está recolhendo. Então confie no Senhor. Deixa o Senhor cuidar de você, da tua casa e da tua família, porque Deus é bom. Para você que nunca jejuou, hoje é o dia de você começar a jejuar. Se você não sabe que jejum vai fazer, nas redes sociais nós colocamos o jejum. Para de se alimentar às 18 horas e se alimente no dia seguinte às 18 horas. Nesse período nós vamos nos reunir às 21 horas aqui para orarmos juntas. E acima de tudo, ao desligar essa live, se desconecte das redes sociais e da vida social digital. Se você precisar trabalhar, trabalhe, mas vai cuidar do seu cônjuge, né? Vai cuidar dos seus filhos, da sua casa, vai descansar a sua mente. Vai ler um livro, vai ler mais da Bíblia, vai dormir mais cedo. Então é um jejum de redes sociais por distração, por vícios e por compulsões. É nesse lugar que o Senhor vai trabalhar na vida de todos aqueles que estão precisando mais da tua presença, Pai. Amém? E hoje, nesse livro base, que é o livro 40 Dias pela Bíblia, a palavra de Deus está em Gênesis 3. E o título, né, desse segundo dia diz assim: a queda.
de Adão e Eva. Adão e Eva tinham anseios que tentaram satisfazer fora do plano de Deus. E a pergunta para a gente começar esse devocional profundo é: quais são os anseios que estão tentando a gente? Tentando em que sentido, Elaine? De tentação. De tentação mesmo. Para nos afastar, para nos separar da presença de Deus. Existe uma pergunta muito profunda para a minha vida e para a sua vida também, que está um pouco mais na frente nesse livro. Ao ler Gênesis 3, nós vamos entender exatamente o momento da queda. O que fez Adão e Eva caírem? As perguntas são profundas, Vitória. As perguntas, elas não são perguntas para a gente responder copiando e colando, elas são perguntas profundas, porque vai mexer com, literalmente, os lugares que nos tentam a cair. Então, não se sinta mal, porque o Evangelho, ele é processual. A primeira vez que eu li a Bíblia, Gênesis principalmente, eu acredito que no primeiro capítulo, gente, se pegar a Bíblia, minha primeira Bíblia que eu li a primeira vez, que foi a Bíblia da minha conversão, eu grifei ele inteiro. Sabe quando você grifa as partes mais importantes? Gênesis, o capítulo 1, tá grifado, ela tá bem aqui pertinho de mim, eu quero mostrar para que você não se sinta mal achando que você não é capaz de entender a palavra de Deus. Vocês não têm noção. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Eu ia e eu voltava e eu escrevia na lateral. E eu escrevia no meu caderno. E eu colocava e eu voltava. O que o Senhor fez no primeiro dia? O que ele fez no segundo? Qual que é a ideia dele? Então, esse anseio que nos tentam é nesse lugar que a nossa oração em unidade e a nossa oração para nos levar num lugar de transformação da nossa mente, não de performance, não de ler por ler, mas de ler nos curando e nos libertando através da palavra. Através da palavra. Então, quando a gente olha algumas coisas que a gente trava, é falar: Senhor, revela o que está no oculto e no escondido. Revela para mim. Faça oração. Medite. Tenha um tempo com Deus e fala: Senhor, eu travei nesse lugar. Fala comigo, Pai. Porque o nosso Pai, ele é bondoso. E ler a Bíblia é algo que nós conseguimos fazer em unidade, com mais facilidade. À medida que alguém declara a palavra e que eu leio, e que tem um devocional nos guiando, a gente consegue aprofundar. E o Espírito Santo de Deus, quando a gente convida ele para nos ministrar, fala: Espírito Santo, tens liberdade aqui. Esquadrinha o meu coração, transforma a minha mente, revela o que está no oculto e no escondido e aquilo que os meus olhos ainda não conseguem ler. Pede para o Espírito Santo. Amém? Olha só o que está no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela e ele comeu. Olha só, o que Eva estava olhando, o que ela queria? O que ela queria? Qual era o anseio de Eva? O que ela estava buscando quando ela olhou para aquela árvore? E quando ela viu o quê? Que era boa para alimento. E que era desejável ao quê?
aos olhos. E ela buscava o quê? Sabedoria. E aonde que os olhos dela tinham que estar? Para onde? Para o alto, para Deus. Para onde os olhos dela foi? Para o único lugar que ela tinha recebido a direção. Aonde estão os meus olhos e os seus olhos? Será que jejuar de redes sociais, que vai tirar os nossos olhos dos nossos anseios, que quando conectamos estamos buscando a sabedoria nas coisas do mundo e não de Deus? É nesse lugar que a palavra de Deus quer nos levar, nesse capítulo 3 de Gênesis. Quando a gente vai lá e vai olhar, cite 3 coisas pelas quais Eva ansiava e que ela pensava que o fruto proibido lhe traria. O que o fruto proibido hoje pode trazer na vida de alguém? O que é o fruto proibido? Quando a gente faz esse evangelho processual e quando a gente olha e fala assim, o que é o fruto proibido hoje? Que a gente busca sabedoria. O que é proibido? O que nos afasta de Deus, o que nos corrompe, aquilo que faz a gente literalmente colocar todas as coisas na frente de Deus. Deus está nos olhando, nos ensinando para que a gente olhe para o alvo, que muitas vezes não é agradável. A palavra de ontem não foi agradável. E o evangelho não é para ser agradável. O evangelho, ele é misericordioso e a graça de Deus nos salva. Mas ele não é para ser agradável. As histórias que nós lemos na Bíblia, o que os profetas passaram, o que os discípulos viveram, as perseguições que a igreja do Senhor viveu, isso foi agradável? E por que chega na nossa vez, a gente quer que seja agradável? Ela não é. Ela é salvadora, ela é curativa, ela é libertadora. Que sim. A libertação, a cura e a salvação nos permite desfrutar do amor do Senhor. Mas vamos combinar? Deixar o nosso celular de lado quando desliga essa live racionalmente é agradável? Quando a nossa mente está literalmente ansiosa, pensando nas dívidas, pensando no futuro, pensando nos problemas, pensando nos desafios, tudo que a gente mais quer é uma sensação de anestesia. Que coisa que mais anestesia o ser humano do que ficar rolando feed, do que ficar assistindo, botar um fone, a casa pegando fogo e a gente ali anestesiado? É difícil, Rafa, porque nós estamos anestesiados com a rotina. É desafiador. Mas para a próxima estação que Deus quer você e eu, nós precisamos nos desafiar para recebermos mais de Deus. Se a gente não nos esvaziar do mundo, Deus não vai nos encher. A gente precisa, literalmente, como se fosse um vaso mesmo, nos esvaziar. Amém? Então, quando eu olho aqui, eu preciso entender quais eram as 3 coisas: sabedoria, inteligência, conhecimento, tudo aquilo que era agradável aos olhos. E é uma pergunta muito importante para mim e para você. E de que maneira hoje em dia essas coisas que Eva buscava lá, quando ela caiu, quando ela entrou ali naquele lugar e teve a queda,
O que que nós hoje, quando a gente compara, aonde a gente se perde? Ficou mudo aí? Aonde você se perde? Esse evangelho processual só confirma para mim se vocês estão me ouvindo. Aonde a gente se perde? Eu tô microfonada, mas a luzinha tá verde aqui. Aonde a gente se perde? Nos acessos, nos networkings, nos excessos de eventos, com promessas que vamos conseguir todas as sabedorias, todo o conhecimento. E a gente se perde. Eva estava perdida porque os olhos dela se viraram para aquilo, para aquele lugar, que era o único que ela não podia ir. Aonde estão os seus olhos? Essa é uma pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você precisamos nos fazer todos os dias. Para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para o alto de onde vem o meu socorro, ou eu estou olhando para o que eu não tenho, para o que me falta, para o que o outro tem, para aquela promessa que nunca chega, para aquela dor do meu passado que eu não consigo me desgarrar, para aquela promessa do futuro que me deixa ansiosa. Para onde eu estou olhando? E aonde, o que que conecta o jardim do Éden, o fruto proibido, com o meu dia hoje? Éden não tá fora, tá dentro. O fruto proibido não ficou lá no jardim, ele tá aqui. Ele tá aqui. O jejum é para a gente ficar atenta. Quando a gente jejua, é uma bomba atômica no mundo espiritual. Se você não tem a prática de jejuar, eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que é uma estação passada na sua vida, que a partir dessa estação, o Senhor vai te levar cada vez mais para uma vida de jejum e oração. Porque existe um clamor derramado sobre a nação brasileira, que nós precisamos acordar espiritualmente. Não dá mais para a gente viver como marionete espiritualmente falando também. Precisamos acordar. E a forma que a igreja do Senhor acorda é jejuando. A Bíblia nos ensina de ponta a ponta sobre jejuns. Então, o fruto proibido não ficou lá no Jardim do Éden, não acabou com a queda de Adão e Eva. Ele continua hoje. Amém? Embora Eva tenha sido a primeira a comer o fruto, o que a Bíblia nos ensina? Que Adão comeu também. E quando a gente vai lá para 1 Timóteo, o que fala lá em 1 Timóteo? Que está a referência no devocional? Que ele não foi enganado. O que Adão deveria ter feito? E aqui tem uma pergunta poderosa. Quem está sendo a Eva na sua vida? E o que você tem que dizer a partir de hoje? Você não está sendo enganada. Você está indo de forma consciente. Quem está sendo a Eva da sua vida? Quem está te oferecendo fruto proibido? Ou você está sendo a Eva na vida de alguém? A palavra, ela liberta. Adão deveria ter se posicionado. A ordem foi dada a Adão. Ele precisava estar vigiando. Ele precisava confrontar Eva. Ele precisava lembrar Eva da ordem que foi dada. Qual é a ordem que lhe foi dada? E que você não está vigiando, que você não está obedecendo, que você está deixando a Eva, que não recebeu a ordem, direcionar o que você
come. Direcionar para onde você olha. Você recebeu a ordem. Você pode estar sendo o Adão da sua família. Você pode estar sendo o Adão no seu trabalho. Se Deus deu uma ordem a você, por que você está deixando Eva falar o que você tem que fazer? Quem recebeu a ordem? Quem recebeu a direção? Quem tem ouvidos, ouça. Quem é que você está colocando no lugar de Deus na sua vida? Quem é que você está idolatrando? Não importa, é meu cônjuge, não importa. Deus acima de todas as coisas. Gente, é facinho a gente idolatrar marido, familiar, filhos. É bem facinho, é bem fácil, bem fácil. E eu te pergunto, quem está sendo a Eva da sua vida? Tá aqui anotado. Quem é a Eva dessa estação da sua vida? Essa foi a pergunta que o Espírito Santo me trouxe para hoje. Quem está sendo a Eva da sua vida? Se você recebeu a direção de Deus, preste atenção. A palavra de Deus, ela é clara, a revelação do Espírito Santo, ela nunca vai voltar vazia. Glória a Deus, Deus é bom. Deus opera milagres. O Senhor só precisa de corações disponíveis, daquele que ele coloca a palavra e transborda, e daquele que crê e recebe. A igreja do Senhor precisa despertar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela transforma. O Espírito Santo de Deus nessa noite está nos convidando a pensar aonde nós estamos buscando sabedoria. E quem está sendo a Eva nas nossas vidas? Quem que nós estamos colocando à frente, acima da ordem de Deus? Quem é essa pessoa? Quem é esse lugar? Qual é esse vício? Qual é esse desespero? Essa é uma palavra. Não é só, mas isso aconteceu lá no Jardim do Éden, lá no Antigo Testamento, depois Jesus veio, e daí agora eu só vivo pela graça, porque Jesus já morreu na cruz e já levou tudo isso, Elaine. Presta atenção. Tudo que está aqui, muitas histórias, você vai ver que lá em João a gente consegue juntar os pontos. Quando a gente vai para Romanos, quando a gente vai para Filipenses, quando a gente vai para as igrejas aonde Paulo escreveu as cartas. É o mesmo Deus. É o mesmo. Glória a Deus. E olha só. Satanás transformou em fardo o que Deus disse que seria uma bênção. Quais são as mentiras que você tem escutado sobre a sua identidade? Porque se eu e você somos criação de Deus, fomos feitos à imagem e semelhança dele, quais são as mentiras que Satanás está colocando na sua mente? Quais são essas mentiras? Palavras que sempre têm a intenção de te enganar, de te afastar de Deus, de te afastar daquele que te formou, que te criou com amor e com propósito, e que te conhece pelo nome. Quais são as mentiras? As mentiras que o teu passado que te machucou,
as mentiras da pessoa que te faz como escravo, como escrava, como codependente, as ameaças. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te julga. Você não precisa ter medo e nem vergonha de ninguém. Tem alguém que está sendo ameaçado pelos pecados encobertos. Tem alguém aqui nessa noite que está vivendo debaixo de mentiras que Satanás está colocando, porque tem pessoas sendo ameaçadas que vai contar as mazelas que você fez no passado. Mas deixa eu te contar uma coisa, Deus te ama, foi Ele que te criou. Ele só está querendo que você se renda a Ele e tire essa pessoa, tire essa Eva da sua vida e coloque Deus. Tem gente que está sendo escravo porque está sendo ameaçado, que vai expor a vergonha, mas deixa eu te falar uma coisa, no lugar da vergonha, Deus te promete lá em Isaías 61 que Ele vai te dar dupla honra. Essa foi a palavra liberada aqui. Só que eu e você precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e nos render, porque quem nos fez e nos criou nos ama. Ele não vai nos expor. Ele não vai nos expor. Ele vai cuidar, ele vai curar, ele vai nos libertar de tudo aquilo que um dia nos envergonhou. Porque Ele é Pai. Ele é Pai e hoje nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso na história de Adão e Eva. Porque se Ele não fosse Pai, a gente não estaria aqui. Se Ele não fosse Pai, Ele não teria dado outra chance. E a mesma forma que Ele deu outra chance, Ele está aqui hoje para te dizer: eu estou te esperando para te dar outra chance. Porque eu nunca vou desistir de você. Porque você é criação minha. O meu maior propósito é ver os meus filhos proclamarem o meu nome. É por isso que Deus não esquece nem de mim e nem de você. Amém? Deus é bom. O tempo inteiro, Deus é bom. A escolha de Adão e Eva de acreditarem no inimigo, não em Deus, separou-os de terem uma comunhão íntima com Deus e do melhor de todos os presentes de Deus, que é viver para sempre com Ele. Deus disse a Adão e Eva que, se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. A serpente disse que eles morreriam. Não morreriam. A serpente disse que eles não morreriam. Adão e Eva morreram de duas maneiras. Quais foram essas maneiras? Quais são as maneiras que eu e você estamos morrendo? Quais são as maneiras? O que é morrer nesse sentido aqui? Espiritualmente, ficar morno, ficar em apostasia. Morreu espiritualmente. Morreu em espírito. Morreu de angústia, de sensação de vergonha. Perdeu tudo o que tinha. Caiu, a morte da queda. Mas olha só como Deus é poderoso. Mesmo os dois tendo sido desobedientes, eles viveram aquele tempo, ó. Eles não mais viviam, se deleitavam e trabalhavam no jardim seguro, belo e frutífero. Deus enviou-os a uma terra seca e infrutífera, que exigia suor e trabalho pesado para produzir qualquer tipo de fruto. Foi uma escolha de Adão e Eva, uma escolha. Quais são as mazelas que nós escolhemos e estamos fazendo esse trabalho cansativo, esse suor?
que nós precisamos reconhecer, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, deixar os nossos corações rendidos ao Pai. Porque é esse o convite que o Senhor faz. Deus é maior, mais forte e infinitamente mais sábio que Satanás. Essa é a certeza que eu e você precisamos finalizar essa live hoje, com essa certeza absoluta. Aonde está o nosso foco para o dia de hoje? Aonde está? Que é a melhor notícia de todas as notícias. Valorizar a palavra de Deus como um tesouro. Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, orar enquanto a lê. Para quê? Para que Satanás nunca tenha a palavra final. Todas as vezes que você entender a hora que você está sendo tentado, todas as vezes você tem um tesouro nas suas mãos. Quando a tua língua ficar afiada, quando os teus pensamentos ficarem maldosos, quando o teu coração endurecer, quando você perder a paciência, quando os gritos começarem a sair com os filhos, quando você pegar um celular para enviar uma fofoca para alguém, quando você tiver ali a certeza que você vai pegar um celular para cair em pecado, para cair num vício, para fazer qualquer coisa, você tem um tesouro nas suas mãos. A palavra de Deus é um tesouro nas nossas vidas. Eu e você precisamos usar esse tesouro, porque esse tesouro ele está disponível. Só que nós precisamos valorizar isso. Se eu não olhar a Bíblia como um tesouro, eu não valorizo. Eu olho como um pedaço de papel. Só que o que tem aqui é vida. O que tem aqui é sangue. O que tem aqui é valioso, é o que tem de mais valioso do que qualquer ouro e qualquer prata. O tesouro que tem aqui é o que cura, é o remédio, é o que liberta. E eu posso te falar com muita autoridade. O tesouro que tem aqui não vai ter nada que pague, nada parecido. Aqui tem remédio. Só que a decisão de valorizar é tua. A decisão de pegar isso daqui e valorizar mais do que os teus diplomas, mais do que os teus seguidores, mais do que os seus títulos, mais do que os seus bens, mais do que o seu networking, mais do que o seu trabalho, mais do que o seu conhecimento, mais do que o seu casamento, mais do que os seus filhos, mais do que a sua família. O tesouro que você tem é a palavra de Deus. Só que se você não valorizar isso, não vai servir de nada para você. A decisão é tua. Deus, ele é educado, ele é gentil. Ele permite que eu e você, Adão e Eva, caiamos. Ele permite. É uma permissão dele. Ele permite. Então hoje, o que você vai finalizar é escrevendo: a palavra de Deus é o maior tesouro que eu tenho. Quando a sua mente acelerar, quando o seu coração disparar, quando a sua mente não conseguir controlar os seus vícios, quando Satanás acessar a sua mente, você vai correr para o seu tesouro. Se você não conseguir chegar até a Bíblia, porque Satanás cega, nós vimos isso. Satanás cega, Satanás vira o pescoço,
Satanás muda o olhar. Use os teus lábios e o teu coração para adorar. Adore com o coração, louve com os lábios. Porque de tudo que tiveres que guardar, guarde o teu coração. Clame ao Senhor, peça ajuda. Senhor, sozinho eu não consigo, entregue os seus vícios. Hoje nós estamos falando de queda. E o Senhor vem nessa noite de hoje, jejuando e orando, em unidade nós estamos, para livrar pessoas que iriam cair hoje à noite. Pessoas que já tinham programado adultério, pessoas que já tinham mandado mensagem, pessoas que já tinham programado machucar o próprio corpo hoje à noite. Hoje é noite de libertação, de cura. O Senhor está colocando a mão em você. O Senhor está agora falando, ei, é com você que eu estou falando. Eu sondo os teus pensamentos e eu sei dos teus planos, que assim como Adão e Eva, você tinha planos hoje à noite para me afastar de você. Mas eu venho nessa noite com a minha mão bondosa. Eu venho te livrar. Eu venho falar hoje não. Hoje Satanás não toca em você. Hoje eu cuido de você. A palavra de Deus hoje é clara. Hoje à noite, você que está aqui, você que entrou e que nem sabia o que estava acontecendo, você ia cair. Mas hoje a mão do Senhor está te sustentando. Hoje o Senhor recolhe todos os seus pensamentos. Hoje o Senhor vai te constranger em vergonha. Hoje você vai cair de joelhos. O Espírito Santo vai te derrubar agora. Os seus joelhos estão agora se dobrando, se rendendo. E você que conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, agora está te constrangendo e falando, você tem pai, você é criação de Deus, do Deus vivo, você é filho de Deus, você foi feito à imagem e semelhança do Pai, você é um ungido e escolhido. O Espírito soberano está sobre você. Eu te escolhi, eu te ungi. E no lugar da vergonha, eu vou te dar dupla honra. O Senhor hoje, você que entrou aqui pela primeira vez, você que está aqui conectado, você iria cair. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te proteger, para te cuidar. E você não precisa se identificar no grupo, na comunidade. É algo secreto e privado. Você e Deus. Porque o Senhor não vai te expor. O Senhor não vai te expor. Mas hoje Ele está cuidando de você. Porque existe um tesouro que está disponível para você. E a partir de hoje, por onde você for, você vai glorificar o nome dEle. A partir de hoje, a tua vida foi transformada. A partir de hoje, Ele está te avisando. Não peques mais. Nesse lugar, você não vai mais cair. Eu estarei com você todos os dias. Eu estarei com você. Todos os dias da sua vida, eu estarei te protegendo. Nesse lugar, hoje eu te salvei. Obrigada, Jesus. Obrigada. Porque hoje o Senhor cuidou, sustentou alguém que ia cair em pecado de imoralidade sexual. Obrigada, Jesus. A tua palavra é clara, a tua palavra é viva e a tua palavra é eficaz. Por isso te glorificamos. Entramos em concordância com a tua soberania, entendendo que não existirá mais Evas na nossa vida. Que hoje todos nós que estamos aqui conectados, nós somos aqueles que vai fazer diferente do que Adão fez. Nós estamos recebendo a sua direção e nós vamos nos posicionar. Não vai existir ninguém que vai nos enganar, porque nós escolhemos te obedecer. E eu creio
na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que a obediência radical que o Senhor tem me ensinado está sendo impartida com cada um que está aqui nessa live. Nós ouviremos testemunhos, nós ouviremos os milagres, os sinais, as maravilhas e os prodígios, porque o propósito de Deus é que o reino dele avance. E o que nós vamos aprender hoje é fazer o que Adão não fez, se posicionar. O que nós vamos aprender hoje é que nós temos um tesouro nas mãos e que a palavra de Deus, ela é maior, infinitamente maior do que as tentativas caídas do inimigo. Jejuar é necessário. Orar é necessário. Ler a palavra é necessário. Meditar na palavra é necessário. E que a mesma graça que me alcançou, alcance vidas que estão aqui conectadas. E que a mesma intensidade que foi derramada da palavra de Deus sobre a minha vida seja derramada sobre a vida de vocês. Que a mesma obediência e até mais seja derramada sobre a vida de vocês. Que essa paixão por Jesus Cristo, muitos chamam de fanatismo, e que bom que eu estou sendo e que eu sou fanática por Jesus Cristo. Que bom, porque Ele é a vida. Não existe nada mais importante do que o nome dele. É assim que nós finalizamos, recebendo essa direção que vem do céu, glorificando o nome dele por quem ele é, agradecendo pela direção que ele nos dá, agradecendo porque vidas estão conectadas aqui para jejuar, porque sabemos que o maior interessado de tudo isso é ele. Vá em paz, o Senhor é contigo, e lembre-se de se desconectar, de deitar, descansar com essa porção que o Senhor derramou sobre nós. O maior interessado de tudo isso daqui é o Senhor. Ele tem um propósito para que o reino dele avance, para que o evangelho chegue nos 4 cantos e para que possamos nos libertar de dogmas e doutrinas que querem ser maior do que o nome dele. É nesse lugar que o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, Pai, em unidade com a tua igreja, com o teu povo, Pai, eu oro te agradecendo e declarando que nós estamos posicionados, obedientes, com os olhos voltados para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, Pai. Eu declaro que os nossos olhos espirituais estão atentos, os nossos ouvidos espirituais estão atentos, Pai. E os nossos corações hoje se renderam um pouco mais a Ti. Pai, fale com cada um deles, libere sonhos, libere visões, libere palavras proféticas. Use os teus profetas, Pai. Fale com eles através da palavra, surpreenda através de pregações. Use, Pai, a natureza, os filhos, Pai, para que aquilo que eles estão orando em secreto, o Senhor possa se revelar e direcionar, para que o teu nome ecoe cada vez mais alto. Essa é a minha oração, minha intenção, o desejo do meu coração. Te entregamos, Pai, esse segundo dia de jejum, estamos jejuando e nos colocamos aqui à tua disposição para que o teu reino avance. Em nome de Jesus, obrigada por quem o Senhor é. Obrigada porque o Senhor enviou o teu único filho naquela cruz, Pai. E ela tem um preço, e o preço dela já foi pago, Pai. E por isso, o Senhor deixou um trabalho para cada um de nós, que é falar sobre o teu Filho, através do Santo Espírito de Deus, que habita 24/7 em nós. Nos sustente, cuide da nossa família, dos nossos filhos em especial, Pai.
enquanto jejuamos. Eles estão protegidos debaixo das asas dos anjos do Senhor. O Senhor tem a autoridade e a autonomia sobre a vida deles, na totalidade. Por isso te entregamos essa noite com o coração grato e servindo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos bem? Glória a Deus. Deus é bom. Ele é Pai. E Ele está conosco. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.